Você confia na sua cadeia logística quando cada hora conta para evitar perdas e rupturas? Descubra como lidar com shelf life curto e manter a operação eficiente sem rupturas críticas aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde aqui comparecem as pessoas do bem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje. Shelf life curto na logística, desafios e soluções para minimizar rupturas. Produtos com shelf life curto exigem decisões rápidas, processos ágeis e controle absoluto da operação. Nessa edição da Prosa com Bertalha, exploramos os principais desafios e soluções logísticas para minimizar rupturas e perdas em cadeias com alta sensibilidade ao tempo. Vamos discutir práticas inteligentes, tecnologias aplicadas e o papel da colaboração na gestão eficiente de produtos perecíveis. Se você atua em alimentos, cosméticos, saúde ou qualquer setor com validade apertada, este conteúdo é para você. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a prosa o meu amigo Leonardo Lima, ele que é Head de Supply Chain na Brasil Fast Foods Corporation, Bob's, com sólida experiência em empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Monsanto e South Rock. Especialista em operações, planejamento e logística para a América Latina, lidera cadeias de suprimentos em redes de food service, com foco em eficiência, inovação, experiência do cliente e crescimento escalável e sustentável. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui. Estou trazendo aqui o meu amigo Leonardo, o Léo. Léo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui. Eu já desejava participar dessa prosa aqui há algum tempo. Eu acompanho, né, o seu canal, enfim, e somos já colegas de muitos eventos, muitas palestras aí. Então é um prazer me sinto muito honrado de estar aqui. Espero poder compartilhar um pouco, né, das experiências minhas aqui, com os nossos colegas que estejam nos assistindo. Eu tenho certeza que você vai trazer uma baita de uma contribuição, Léo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, e tudo mais. E já vamos lembrar o pessoal, Léo, para se inscrever no canal, para botar um joinha pro Léo, olha, reforçar, já bota aí já o joinha pro Léo, né, e acionar a notificação, né, ajudando a compartilhar aí esse voluntariado na educação que nós temos aqui. Léo, que tema é esse? Shelf Life, né? Contextualiza um pouquinho para a gente esse tema. Paulo, esse tema é um grande desafio para quem trabalha com logística, para algumas categorias, claro, alguns segmentos, mas no meu especificamente é algo que está muito vivo, é sempre muito constante aqui, né? Então, é um tema que é de extrema relevância e ele é primordial assim, para a gente garantir a qualidade do produto, fazer chegar o produto no destino correto, na hora certa, né, para que a gente possa, dessa maneira, assim, reduzir desperdícios, a gente possa maximizar assim, a rentabilidade. Ou seja, como eu comentei, é um grande desafio para os profissionais de supply que atuam nessa área, né, e que enfrentam esse problema, entre aspas, aí, do dia a dia. E bacana, fantástico, meu amigo. Já começamos bem, né? Problema, desafio, é o que o pessoal não gostaria de ouvir, mas é o que mais existe, né, Léo? Não tem jeito, meu amigo. Bem-vindo ao Quais- nosso mundo, né? Bem-vindo ao É, mundo de supply. é isso aí. E por falar em desafio, quais são os maiores desafios logísticos no gerenciamento de produtos com shelf life curto, Léo? Vamos lá. Bom, são alguns, né? Eu posso enumerar que talvez um dos maiores aqui, a gente precisa ter uma demanda correta, né? Você precisa ter um cálculo mais preciso da sua demanda, trabalhar com estoque de uma maneira eficiente, aí, de acordo, com a característica de cada produto, você pode adotar alguns controles de estoques mais específicos, né? Ou um FIFO, FEFO, LIFO, essa sopa de letrinhas que nós temos aí quando a gente administra um estoque, né?
Isso, como eu comentei, varia muito também de acordo com o perfil do produto, de acordo com a categoria que você esteja trabalhando, enfim. Eu acho que é importante você ter parceiros logísticos, se for o caso de você trabalhar com terceiros também, ou então se for uma distribuição própria, mas que ambas maneiras, né, de distribuição sejam eficientes, sejam ágeis, né? Talvez esse seja o maior desafio para você fazer chegar, principalmente quando a gente se fala muito de um país, né, com proporções continentais como é o nosso e cheio de desafios de rodovias, enfim, de malha tão complexa como são as nossas aqui. O que mais que eu posso levantar, Paulo? Acho que você posicionar os CDs, né, os seus armazéns, de uma maneira um pouco mais estratégica, que fique mais próximo do seu mercado. Claro, isso também facilita, propicia também uma gestão um pouco melhor aí em questões tributárias, fiscais, mas eu acho que CDs estrategicamente posicionados também são muito importantes para isso. Eu acho que são esses os desafios. Eu posso mencionar talvez aí uma rastreabilidade, né, mais efetiva, você sempre ter uma cadeia que busque uma melhoria contínua para você identificar e reduzir alguns gargalos, enfim. Acho que são alguns dos desafios e acho que a gente vai abordar um pouquinho mais de cada um deles aí ao longo da nossa prosa. Bacana, legal demais. Aliás, você mencionou aí o famigerado, ou famoso, né? FIFO, FEFO, LIFO, LEFO, toda essa sopinha de letras aí. Eu fiz uma postagem recentemente lá no LinkedIn e o pessoal tá consumindo, o pessoal gostou muito realmente. E como prever e evitar rupturas e perdas em cadeias com alta rotatividade e baixa margem de erro, Léo? Eu acho que é você ter um planejamento de demanda um pouco mais preciso, né? Você ser mais acurado, né, nesse planejamento. E aí você pode fazer usar alguns artifícios aí, né? Você pode analisar melhor os dados, automatizar o teu processo, né? Hoje em dia é algo muito comum, né? Você ter trabalhar com uma previsão de demanda mais acurado e principalmente algo que eu sempre trabalhei muito ter um processo de planejamento de demanda muito colaborativo, né? Que envolvam as áreas da empresa, dependendo até fora da empresa também. Eu falo, por exemplo, de fornecedores, eles podem participar, né, dependendo, né, do grau de maturidade do seu processo, mas eles podem participar do planejamento colaborativo também. Hoje em dia você pode trabalhar muito com sistemas integrados, né, de ERP, que atuem com machine learning, né, que consigam calibrar e melhorar as previsões, as projeções aí para o futuro também. O que mais que a gente que eu posso citar como para evitar rupturas? É o próprio estoque de segurança, né? Um estoque de segurança que seja mais adequado, mais ajustado aí para as suas necessidades, tanto o seu, né, quanto do seu fornecedor, né? Quando a gente fala, por exemplo, de insumos ou até mesmo de produtos acabados também. Então, uh, planos de contingência, eu acho que são fundamentais hoje em dia, quando a gente trabalha com plano de contingência. Né? Eu sempre gosto de citar que no início, nos primeiros dias, semanas da pandemia, eu trabalhava numa rede de alimentos, né, de sanduíches, enfim, e que a gente sempre trabalhou com planos de contingência muito vivo, muito atualizado. E aquilo ali nos salvou e nos fez economizar, né? Nos fez ter uma perda um pouco menor do que a dos nossos concorrentes, justamente porque a gente já estava prevendo, não né, claro, nessa magnitude, porque ninguém imaginava que a gente fosse enfrentar uma pandemia daqueles moldes, enfim, mas isso propiciou a gente tomar algumas medidas, né, mais rápidas e mais eficientes também. Então, acho que, como comentei, plano de contingência mais atualizado facilita também, monitoramento de indicadores de performance, enfim, são algumas das possibilidades que a gente tem para evitar rupturas numa cadeia de suprimentos aí. Bacana. E aí tem um ponto que eu queria pegar um gancho do que você falou de planejamento e tal.
Como que o Sim. planejamento logístico ele pode reduzir as perdas por vencimento? É porque você falou que o bom planejamento, logicamente, também atua com muita força na ruptura, né? Mas como que ele Sim. atua também nas perdas por vencimento? Eu acho que assim, ali do que eu destaquei, e aí eu estou falando muito focado talvez aí na parte da produção, né, de algo que logística efetivamente, mas focando um pouco mais na parte logística mesmo da distribuição, do transporte, enfim. Eu acho que no planejamento eu posso destacar, de repente, você pode otimizar um pouco a roteirização, né, você ter uma malha mais logística mais eficiente, enfim, você ter um controle maior desses estoques, né, tanto do que está no seu armazém quanto o que está em rodas, né, o que está em trânsito. Consequentemente, você melhora, né, um pouco seus prazos de validade, faz chegar o produto no seu destino final, seja o seu cliente ou o seu consumidor final mesmo, dentro de um período mais ideal aí para consumo. Que mais? Acho que você pode otimizar uma transferência entre os CDs. Às vezes você tem um CD que está com um estoque um pouco maior e aí você consegue fazer um reposicionamento desses produtos, né, para escoar com mais eficiência aí, que estejam mais próximos, né, de vencimento, mais críticos, enfim. O próprio reabastecimento, né, o replenishment, né, mais preciso, mais acurado, enfim. Isso só falando de produtos acabados, mas isso, claro, como eu comentei até na resposta anterior, também tem um impacto na própria produção, né, quando você consegue ser mais preciso, mais acurado aí, né, tanto na questão de volumes quanto de prazos, né, produzir a quantidade correta na hora exata, na hora em que é necessário. Bacana, legal demais. E aí, quando você toca no assunto produção, eu queria trazer a tríade, né? A produção, a demanda e a distribuição, independentemente da ordem em que elas acontecem. Como que a gente pode trabalhar o alinhamento? Eu ia falar alinhamento perfeito, mas a gente sabe que isso é um pouco difícil. Mas como trabalhar o alinhamento, produção, demanda e distribuição? Mas dentro de um tempo, de tempo real, porque nós estamos falando aqui de um ciclo muito curto, né? Pô, é. Talvez seja a pergunta de 1 milhão aí, né? Mas eu acho que isso requer uma integração entre áreas. É por isso que é tão importante você ter um processo colaborativo, né, entre áreas, entre departamentos, em que todos se sintam participantes do processo, se sintam responsáveis, se sintam colaboradores, né, eles entendam o seu papel, a sua responsabilidade lá dentro. Né? E isso ajuda, inclusive, a dividir realmente aquele senso, né, de propriedade. Enfim. Claro que algumas plataformas, né, sistêmicas, a própria inteligência artificial, né, que são cada vez mais aprimoradas, aí, eles ajudam consideravelmente, né, que a gente tenha essa visibilidade, enfim, tenha uma projeção mais acurada, sem dúvida. Né? Indicadores de performance, um dashboard, um balança de scorecards também ajudam bastante, como eu comentei, né, vão calibrando essas informações, a gente consegue entender se a gente errou um pouco para mais, um pouco para menos, enfim. Mas, além de você, claro, ter processos mais flexíveis, né, mais ajustáveis, mais ágeis também, né, mais amigáveis. O que nem sempre é possível, a gente entende, né, as limitações e as rotinas de cada empresa, né, as características de cada empresa também. Mas quanto mais possível, mais próximo a gente conseguir de ter processos colaborativos, ferramentas adequadas, uma malha logística, né, que já observe assim essas possibilidades, enfim, você escolher bem os modais que você vai utilizar, né? Seja de cabotagem, fluvial, ferroviário, rodoviário, que é o mais comum, enfim, sempre, claro, observando, né, os custos aí, né, mas isso tudo você garante que essas longas distâncias, né, que o Brasil tem, os lead times de transferência, sejam
mitigados, sejam minimizados aí, e como eu comentei anteriormente, o produto chegue dentro do prazo ideal para que seja consumido, né, sem grandes riscos de vencimento. Fantástico, muito legal. E aí, o assunto tecnologia não pode ficar de fora, né? Quais tecnologias mais ajudam? Você mencionou lá rastreabilidade, prazo de validade e tal. Que tecnologias a gente pode ajudar para apoiar esse tipo de coisa dentro da perspectiva dos alimentos de curto prazo? Olha, Paulo, assim, é claro que existem perfis e portes de empresas também, né? Nem todas vão estar na mesma página, embora hoje existam muitas ferramentas que são democráticas, né? Vamos dizer assim, você consegue fazer muito uso de inteligências artificiais para poder aprimorar as suas projeções e seus controles também. Se a empresa puder investir, claro, é interessante que você tenha alguns sistemas integrados aí, né, com os ERPs, né, que fazem parte da nossa rotina para quem trabalha com planejamento, com supply chain em geral, né? Por exemplo, o SAP, o TOTUS, enfim, a NeoGrid, Oracle, todos eles ajudam você ter áreas mais integradas também, né? Você tem os softwares, né, de gerenciamento, né, de estoques, né, de WMS também, enfim. Mas isso são, são ferramentas que ajudam, mas você pode ter controles os mais é, básicos possíveis, né? Um próprio Kanban, de repente, já é o suficiente para você saber qual item você precisa escoar com mais prioridade do que outros. Assim, o importante é você ter um, um rastreamento rápido, correto e confiável. Acho que esse é a mensagem. Legal, Léo. Léo, vou dizer uma coisa para você. Passou voando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. Nós estamos terminando. Eu vou aqui chamar a dona Corujinha, ela vai cantarolar e nós voltamos para o segundo tempo daqui a pouquinho. Pode ser, Léo? Claro, vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e o Léo. O Léo que está trazendo uma contribuição voltada principalmente para shelf life, produtos com shelf life reduzido. Ô, Léo, como que é a logística reversa? Eu queria tocar nesse tema da logística reversa. Como que ela pode ser aplicada a produtos vencidos ou próximos de vencimento? Como é que você enxerga isso? É um grande desafio também, Paulo, principalmente para quem não trabalha com uma frota própria, né? Para quem trabalha principalmente com frete de terceiros, ou então com frete compartilhado, enfim. Porque você tem aquela questão, né? Quando você contrata um frete, não necessariamente esse mesmo caminhão ele volta para o seu ponto de origem, né? Muitas vezes de lá ele já pega uma outra carga, já vai entregar para outros pontos, enfim. E aí, para você trabalhar com logística reversa, fica, eu não diria impossibilitado, né? Porque você tem outras opções, trabalhar com transportadoras, múltiplo de coleta, ou até mesmo fazer uso aí de correios, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas é um grande desafio, né? É, quando é possível de se operar, né, uma vez que a gente consiga transpor essa barreira, né, de retorno, eu acho que uma grande vantagem de você conseguir trazer os produtos para dentro de casa é você conseguir promover algum reprocessamento, ou dar um fim correto, né, dar um descarte correto, né, principalmente quando a gente fala muito de questões de governança, de sustentabilidade, né, como todas as empresas estão se preocupando agora, e que bom que estejam, né? Então, tudo isso facilita com que a gente tenha uma destinação correta, caso a gente consiga fazer essa logística reversa, claro. Se não for possível, por exemplo, Paulo, a gente pode, de repente, no próprio ponto onde o produto já esteja, ou esteja próximo de chegar, a gente já buscar algumas possibilidades, sei lá, de doação, né, a depender do item, né, que você está transportando, mas enfim, você dá uma correta destinação ao produto, seja
possível trazer para um reprocessamento, uma reutilização, enfim, ou você destinar no próprio local mesmo. Bacana, legal demais. E aí vem aqueles indicadores, né, os famosos KPIs, né? Gostaria de saber de você quais são os KPIs, né, os indicadores chaves de performance que devem ser monitorados em operações com shelf life reduzido, Léo. Olha, na nossa operação aqui, eu trabalho com itens de shelf life mais longos e outros mais curtos, claro. Ah, os KPIs que nós trabalhamos são muito parecidos, são muito similares um do outros aqui, o Paulo. Claro, os itens que têm um shelf life mais curto, a gente flega lá, né, bota uma bandeirinha um pouco mais amarela, em caso nesse sentido. Mas quando a gente fala de indicadores de performance, são basicamente os mesmos, claro, com uma lupa, né, diferente a depender do prazo de validade. Mas é, o que nós utilizamos aqui, com o nosso operador logístico, né, dias de estoque, a coracidade da projeção, né? Nós fazemos um planejamento de demanda aqui, nós temos alguns indicadores, o MAPE, o MPE, né? O MAPE é o erro, é percentual absoluto, o MPE ele não é o absoluto, é só para você entender, né, se você está projetando para mais ou para menos, enfim. O percentual de devolução, quanto que foi devolvido, quanto que foi descartado, né, quanto que eu gastei efetivamente, seja em percentual ou em, em, em valores mesmo, em montantes mesmo que foi descartado, ou descontos. Né? Por exemplo, eu estou com um produto próximo de vencer, eu estimulo, eu ofereço para um determinado consumidor ou para uma rede de lojas com um custo um pouco mais baixo, mas com risco menor disso. Então, todos esses acabam impactando, né, na rentabilidade da empresa no final. Né? Mas, como eu comentei, giro de estoque, que é aquele indicador de quantas vezes o estoque gira dentro de um mês, né, no CD, enfim, basicamente são isso. Ruptura, né, quando se falta um produto dentro do CD também, são esses os pontos aqui. Bacana, bacana, legal demais. E tem um outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que principalmente na indústria de alimentos é bastante visível, ou pelo menos acontece com mais frequência, que é a parte do desperdício, né? Ou seja, se fala que, né, principalmente no mundo, a gente perde de 30% a 40% dos alimentos, né? Logicamente de uma forma geral. Como reduzir desperdício sem comprometer o nível de serviço? É um grande. É uma pena, né? A gente, com toda a gente passando fome, a gente efetivamente tem esse tipo de incidência, de recorrência aqui, porque infelizmente faz parte do negócio, mas a gente sempre busca minimizar, né? Sempre busca mitigar, né? Existem os dois modelos de você reduzir isso, né? Primeiro na loja, no caso das lojas que eu atuo, né? Que são de food service, né? De alimentos, para você ser mais ter uma curacidade maior quando você pede, né, do operador logístico, mas falando especificamente dos meus aqui, do que eu tenho uma gestão, né, um pouco mais efetiva aqui, através de indicadores de performance, monitoramento, de dashboards, de balança de scorecards, enfim, você ter uma previsão mais precisa, né, como eu comentei, você percebe, né, que eu tenho toda hora falando bastante sobre planejamento, sobre previsões, enfim, ter uma visibilidade cada vez mais acurada também, isso ajuda muito. É, Fora isso, ter, né, um processo de distribuição mais flexível, você ter, adotar uma política de melhorias contínuas, né, porque, na verdade, tudo se trata, né, de você ter processos cada vez melhores, aprender com os erros, com as oportunidades para que elas não ocorram novamente, enfim. Fazer uso das ferramentas, das plataformas, né, tecnológicas também, né? Ouvir o campo, ouvir, né, o cliente, seja o consumidor ou o nosso cliente final. Enfim, são alguns artifícios que nós usamos aqui para reduzir esses desperdícios. Bacana demais. O Leão, num dado momento aí, você falou de operadores logísticos, colaboração entre fornecedores.
Qual o papel do colaborador ou da colaboração entre fornecedores e operadores logísticos nesse cenário que nós estamos desenhando aqui? É uma ótima pergunta, assim, porque é um papel primordial. Assim, se a gente quer ter uma cadeia de suprimentos mais eficiente, todo mundo precisa ser consultado para você entender gargalos, oportunidades, plantas que estão já topadas, né, de capacidade, ou outras que estão ociosas, enfim, a gente precisa ter essa visibilidade para que todo mundo saia ganhando, né, todo mundo entenda e que com base nisso a gente consiga custos mais competitivos, mais eficientes também, cenários mais eficientes também. Né? Isso vale desde a produção, ou seja, eu passo uma demanda correta, para que eles produzam na quantidade exata, no momento que eu preciso, que eu receba o produto dentro da janela que me atenda, e, consequentemente, eu consiga fazer uma distribuição mais precisa, aí, mais adaptável, né, mais ajustável também, aí, seja para as nossas necessidades, tanto da minha rede quanto do meu cliente. Né? E acho que com isso todo mundo sai ganhando, toda a cadeia sai ganhando, a gente tem um nível de serviço aí que é plenamente satisfatório para todo mundo. Não é fácil, Paulo, mas é um passo que é necessário ser dado para uma caminhada aí mais longa. Bacana, legal demais. E o que que diferencia uma operação reativa, ô Léo, de uma operação preventiva no contexto do shelf life curto? Olha, eu acho que esse é o conceito básico do que a gente falou aqui, né, de melhorias contínuas mesmo, né, de você ter um processo cada vez aprendendo, né? A gente comentou algumas vezes aí sobre o machine learning, mas você não precisa só ter o aprendizado da máquina, a gente pode ter o aprendizado de todos os envolvidos também, né? Mas uma vez que você ajuste a sua cadeia de suprimentos aí com base na sua demanda, ah, na demanda, tanto a nossa, né, como cliente, quanto na necessidade do cliente, seja um atravessador ou o meu cliente final, de novo, insisto, né, em falar muito de usar esses dois elos finais da cadeia, assim, né, justamente porque para atender, né, todas as categorias, os segmentos dos colegas que estão nos assistindo, mas uma vez que você tem essa cadeia mais ajustada, a sua operação ela fica mais fluida, ela não fica tão sobrecarregada, né? Você não precisa atuar como bombeiro, né, com tanta frequência. Sempre vai ter, porque isso faz parte do nosso dia a dia, mas quanto menos você precisar fazer os ajustes, as correções, né, e olhar de uma maneira proativa e não reativa, né, eu acho que você usou esse termo, se não me engano, eu acho que, sem dúvida, isso vai ter custos menos impactados, enfim, você vai demandar menos da sua cadeia, o mercado vai ter as suas urgências, né, suas demandas mais atendidas também, principalmente quando a gente fala, né, desses itens de validade, né, de shelf life curto, como a gente está dissertando aqui, e de todas essas características e particularidades que esses produtos demandam da gente. Que legal. O Léo, você tem uma longa carreira nessa área de food service, principalmente. Quando a gente olha pela perspectiva de estratégia, de formação, de liderança, o que é preciso para se preparar para enfrentar esses desafios que nós comentamos aqui, nesse segmento de food service? Muita resiliência, muita resiliência, muito dinamismo. Né? O mercado, algumas categorias, elas variam mais do que outras, né? São mais desafiadas do que outras, né? Dependendo dos eventos que acabam impactando. Né? Pô, bater na madeira, mas, por exemplo, uma pandemia, ela impactou, ela prejudicou mais algumas categorias do que outras. Por outro lado, ela fez outros profissionais surgirem, enfim, exigiu algumas demandas novas aí
dos profissionais de supply. Mas independente do food service em geral, falando para todos os colegas, de supply que estejam nos acompanhando, é, adaptação, né, você ter um perfil mais adaptável, você ser resiliente, você olhar, acompanhar as tendências de mercado, acompanhar, ser ágil o suficiente, né, para poder corrigir as rotas, né, os rumos a serem tomados aí. Isso tudo são pré-requisitos, né, são exigências que acabam caindo em cima do perfil de supply. Uh, eu particularmente gosto muito desses desafios que nós temos aqui, porque evita a rotina, né, sempre faz a gente se reinventar, sempre faz a gente aprender mais. Enfim, por isso que eu me sinto tão confortável aqui dentro da área de supply. Eu já atuo em supply aí há uns 17, 18 anos, nos últimos 9 anos dentro da área de alimentos, como você bem comentou, mas cada dia é um dia diferente. Essa aí talvez seja o principal motivo que me faz brilhar o olho quando a gente fala desse universo tão mágico e tão vivo e tão desafiador como é o supply chain. Maravilha, meu amigo Léo. Gratidão enorme. Nós estamos chegando ao final aqui da prosa com Bertalha. Muito grato realmente pela sua participação, Léo. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Eu acredito que, não sei, Paulo, se você vai colocar, enfim, compartilhar meu perfil, mas estou super à disposição aí para trocar experiências, informações aí e interagir aí com os nossos colegas aí. Bacana demais. Com certeza nós vamos publicar lá no YouTube, mas não só no YouTube, né? Nós vamos publicar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente usa aí as redes sociais para poder fazer a divulgação, Léo. Léo, eu costumo dizer aqui sempre quando chega no finalzinho, ao infinito e E Ale, além, né? E o que nós fazemos em vida, meu caro, ecoa na eternidade. Um abração, Léo. um abraço, obrigado pela oportunidade, Paulo. Tchau, tchau. Tchau.